Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu estava pensando sobre uma das coisas que sempre foi uma grande busca no seio protestante, e por que não também dizer no seio católico, então no seio cristão de maneira geral, que foi durante um bom tempo a busca pelos dons espirituais. Essa busca pelos dons espirituais surgiu o movimento do pentecostalismo e dentro do seio católico dos carismáticos ou da renovação carismática. Nos aspectos preponderantes dessa busca pelo Espírito Santo, uma evidência, e a evidência notória era o falar em línguas. Então, qualquer pessoa que se destacasse falando línguas ou as tais chamadas línguas estranhas, ela era uma pessoa de profunda relevância naquele meio, dentro daquela comunidade local, religiosa local. Tanto é que, por exemplo, diversas vezes, para você ter um cargo específico dentro daquela comunidade, você teria que falar em línguas. Isso poderia gerar algum tipo de ação compulsória, ou até mesmo, desculpe o termo, uma certa histeria coletiva e que não passasse muito pelo crivo real do ocorrido, da manifestação. Iria mais por uma indução do que, de fato, uma manifestação do Espírito Santo. Não que a gente não acredite que os dons espirituais, eles não existam, eles existem, não há um cessacionismo como alguns acreditam. De fato, os dons espirituais existem. E você, para poder lembrar junto comigo, só visitar 1 Coríntios capítulo 12, você vai lembrar que lá tem uma lista, não só lá, mas lá é a principal, vamos dizer assim, a mais perceptível, a mais conhecida lista a respeito dos dons espirituais. Lá você encontra sabedoria, conhecimento, a fé, tudo isso dons espirituais. A profecia, dom de línguas, cura, operação de maravilhas, interpretação de línguas e tantas, discernimento de espíritos e alguns outros que vão engrossar esse corredor em outros textos paulinos das escritas do apóstolo Paulo. Mas aí que vem a grande questão. Os dons espirituais, apesar de ser uma evidência muito grande e sempre carregar um determinado enlevo ou uma determinada reação ao público a respeito do portador daquele dom, ou seja, as pessoas sempre olhavam para a pessoa que manifesta aquele tipo de dom e olhava com um ar até mesmo de referencialidade ou até mesmo olhando para aquela pessoa e dizendo: nossa, eu quero ser como fulano, olha como ele é. Mas uma coisa me preocupa. Os dons espirituais, às vezes dentro desse aspecto de grande relevância, ignorou algo que é preponderante e que também vem do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Sabe por que eu estou dizendo isso? E sabe por que eu me coloco nessa preocupação? Pelo seguinte, vamos lá. Quando lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre as pessoas que muitas vezes dizem conhecê-lo. Ele não fala só meramente de pessoas que fazem parte de um IBGE, ou seja, pessoas que apenas falam em nome dele, ou tem um registro batismal que batizado em nome de Jesus e aí faz parte da membresia de uma igreja cristã. Jesus não está falando sobre isso e não está preocupado com essa questão de fato. Ele está dizendo que naquele dia, que é o dia do juízo, o dia final de toda a história, muitos dirão: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E aí Jesus vai responder para estes: nunca os vi, não conheço vocês. E aí me faz pensar numa coisa. A manifestação de um dom espiritual, ele não carrega consigo a inteireza de uma transformação pessoal. Por isso que quando eu penso em dom espiritual, e de fato a pessoa pode ter, mas ela pode ter aquele dom e ela apenas ser um instrumento e servir de uma determinada instrumentalidade. Mas isso é muito mais estético. O dom espiritual é muito mais uma ação estética. O fruto do Espírito, que é o amor e que tem todos os seus desdobramentos, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito que tem esses desdobramentos é uma questão muito mais ética e não tanto estética.
Logicamente que uma pessoa que tem ação ética, ele tem uma transformação a propor para o exterior e, consequentemente, as suas ações acompanham esse processo interno. Entretanto, dons espirituais nem sempre não vão fluir da mesma forma, não agem do mesmo jeito. Por isso, se há um grande movimento a respeito dos dons espirituais, que haja um grande movimento de maneira tripla, quádrupla ou quantidade multiplicada de vezes for a respeito do fruto do Espírito. Porque não adianta gente que fala bem, gente que sensibiliza bem e gente que no fundo, não tem o seu ser transformado. Então, que haja uma ação ética para que o estético, ou seja, aquilo que aparece, seja fundamentado no interior e não uma questão externa que simplesmente seja uma camada e uma casca de alguém que não foi transformado. Por isso que Jesus vai dizer, pelo fruto você conhece a árvore. E aí, só preciso que você entenda uma coisa. Nem sempre um ato bem realizado demonstra boa intencionalidade. É só convivendo com indivíduos ali no dia a dia, se você descobre, que você descobrirá se tem ou não tem fruto do Espírito. Por mais ética e que nem tantas estéticas sobreponham assim os atos éticos da vida. Que Deus abençoe você.